para as associações que têm o rastreamento 2G, o que está saindo de linha, o que elas devem fazer para que consigam não perder todo o acesso à base? Legal, pergunta muito importante, é o assunto do momento, né? Sim. Então o que a operadora nos fala? E agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica antes da gente fechar, e essa pergunta eu quero te fazer mesmo. Achei que eu ia fugir sem pergunta polêmica, cara. Cara, o que aconteceu com você lá na Quero Assiste com o Murilo? Todo mundo quer fazer a pergunta, tem que fazer. Essa eu achei que eu ia passar despercebido, né? Comigo, jovem! E-Proteção está no ar. E hoje o assunto é telemetria e central de monitoramento. Mas antes, vamos falar do nosso patrocinador Master. Para revolucionar a segurança, conheça os equipamentos da Inova com bloqueio embarcado. Tecnologia exclusiva que interrompe o funcionamento de veículos e motos, caso o rastreador seja removido ou se o SIM card for retirado. Ou ainda se sofrer a ação do jammer. Maior proteção contra furto, roubo, tornando a taxa de recuperação veicular muito superior. Fale hoje com os consultores do Grupo Inova e descubra condições especiais para a sua associação ou central de rastreamento. Grupo Inova, universo de possibilidades, mais informações no card acima. Vamos falar com um cara brabo hoje. Hoje o cara é brabo, ele sabe tudo sobre telemetria. Vou apresentá-lo aqui, as pessoas já sabem quem é, mas vou apresentá-lo. Ele é gerente comercial da Poltrac, sócio-diretor da Poltrac Telemetria. Seja muito bem-vindo, Bruno Campera. Prazer, bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Que bom estar aqui com você. Te agradeço primeiro o convite, a oportunidade. É uma honra fazer parte aqui, né, do podcast. Acompanho sempre. Show de Tô bola. ali curtindo todos os episódios. Enfim, obrigado demais, meu irmão. Show, cara. Me fala um pouquinho, cara, antes da gente começar, um breve relato de como que você chegou até ser sócio, diretor da Poltrac. Cara, a história é longa, né? Uhum. Se deixar, a gente fica muito amanhã, tempo, né? Até amanhã conversando. Né? Mas eu entrei nesse mercado de proteção de uma maneira muito inusitada. Meus pais, né, abriram com um sócio, né, uma proteção veicular. Né? Só que não saiu como combinado, né, desse outro sócio, ele acabou saindo e eles precisaram ali de um reforço. Para eu estar ajudando na parte comercial, né, de vendas, enfim. E aí eu comecei a meio que conciliar os dois, né? Eu já tinha o meu negócio, né, de mexer em máquina, tinha tomado um cano que me deixou um pouco desanimado, sabe? E aí na época eu trabalhava na associação, né, durante o dia. Sim. E no período final de tarde, noite, né, eu ia dar as manutenções em alguns clientes que eu já tinha, né? Uma correria tremenda, né? Bastante, viu? Bastante. Então fiquei um pouco sem tempo, isso ficou 1 ano mais ou menos. E aí foi quando comecei a ter esse contato com o rastreamento. Né? Porque na base, né, nossa lá que a gente tinha, o roubo, né, assusta, né? Sim, é um dos maiores gargalos da associação, né? Exato, é um dinheiro que vai embora, você não tem como recuperar, né? Perfeito. Mesmo uma colisão ali você consegue, de alguma maneira, né, reverter, enfim, mas o roubo não, você tem que ressarcir. Então a gente começou a ter esse acesso com rastreamento, né? Uhum. Tive lá um fornecedor na época, inclusive, né, foi quando eu conheci o Thaleson, né, que hoje a gente tá junto lá na Poltrac. Sim. Né? E aí eu, cara, parei aquilo pra olhar e falei, eu mexi em máquina grande, dentro de Gerdau, de Valorec, né? Não vou mexer com um negocinho desse tamanho? Me ajuda. Será que isso vai dar certo, né? Me ajuda aí, cara. E aí eu comecei a fazer, apanhei bastante. Só como eu já, né, tinha habituado ali muito manual, de máquina, enfim. Uhum. E aí foi dali que a gente começou a fazer essa parte de rastreamento e aí teve aquela transição, né, naquela época onde a gente abriu mão da associação e deu sequência só na parte de rastreamento. Então passei por outros lugares, alguns projetos, né? Sim. E aí acabou que num projeto anterior à Poltrac, né, acabei me desligando de lá e aí eu atendi a Poltrac lá. Né? Perfeito. E aí o Thaleson, quando, né, me ligou, inclusive, para me xingar, né, de um problema, que acontece? Sim, normal, faz parte. Não tem jeito. E quando ele me ligou, ele ficou surpreso, né, com a minha saída e foi feito o convite. Né? A gente negociou, demorou, né, poucos dias. E aí estou lá com ele, já vai fazer o 3º ano, né? Show de bola! Hoje a gente vai falar sobre muita coisa, tem muita pergunta. Eu queria primeiro te perguntar o que é um imobilizador inteligente. Como que funciona essa tecnologia? Pergunta muito válida, tá? A gente já viu no mercado de rastreamento muita gente sofrendo, né, com o bloqueio convencional. O que é o bloqueio convencional? É um relé. Sim. Né? Mesmo que seja um relé de qualidade boa, né, costuma dar alguns problemas.
de fato bloquear ali em momentos inoportunos, né? Gera um estresse com o associado, gera um estresse para a associação, gera um estresse para a empresa de rastreamento. Então, o pessoal começou a evoluir essa situação. Sim. Né? E você até mesmo falou aí agora da propaganda, né? Mas não fazendo propaganda para eles, mas a Inova, né, veio com essa novidade de já embarcar isso dentro do equipamento. Então você tem uma inteligência que controla ali com mais assertividade no momento certo de fazer o bloqueio. Não mais só um comando pela plataforma, né? Mas também faz ali o monitoramento offline. É mais uma opção, né? Exato. E uma opção que funciona de maneira mais assertiva. Sim. Né? Você tem resultados melhores. Por quê? Qualquer das condições de bloqueio que forem violadas, né? Remoção da bateria, remoção do chip, desconexão do rastreador, ou até mesmo, né, um comando remoto, né, você vai inibir, imobilizar aquele veículo. Assim, isso você precisa ter, né? A gente vai entrar, acredito, nesse detalhe, né? Uma central atuante, porque bloqueou, sobe o alerta, aciona a pronta-resposta, né? Que aí você tem um tempo, você ganha um tempo para poder conseguir recuperar aquele veículo, né? Show. E em qual caso que é mais propício a usar essa tecnologia? Hoje a gente fala lá, né, na Pultrack, que não é para todo mundo. Sim. Né, mas também é para todo mundo. Por quê? Você tem que entender que quando você tem um bloqueio, você tem que orientar muito bem o seu associado na ponta. Perfeito. Porque pode acontecer ali, da bateria dele já está ruim, que a gente tem problemas diversos, né, com moto, por exemplo, que a bateria já não está legal. Então, se você colocar, ele vai reconhecer como uma desconexão de bateria, vai bloquear, né, aquela moto, entende? Mas vai te mostrar na plataforma que o nível da bateria tá baixo, a tensão, que vai ser necessário uma substituição, né? Então, assim, aquelas operações que você tiver com moto, que você não tem muito recurso onde esconder o rastreador. Sim, que é um veículo muito pequeno, né? Exato. Com meia hora, a gente já teve casos lá que com 20 minutos depenou a moto. Ficou ali só no chassi, né? E as peças todas espalhadas dentro de um galpão que a gente conseguiu recuperar. Então, assim, são veículos mais caros, né? Que a gente tem a gente gosta de brincar, uma porretada maior, né? Sim, com valores mais altos. Exato. Caminhões, né? Caminhões, que precisa de ressarcir. Então, assim, varia muito da aplicação de cada cliente, né? De cada associação ou de cada central de rastreamento, que a gente também atende algumas lá. Show. E o que você indicaria a melhor tecnologia hoje para ser embarcada no campo de frotas, por exemplo, na onde tem uma quantidade enorme de caminhões ou frotas, né, de veículos maiores? Quando a gente começa a falar de frotas, né, a gente começa a falar de aplicação do rastreador de maneira distinta. Sim. Porque o cara da frota, ele não quer mais saber só a localização, né? Apesar de ser uma informação importante, e aí a gente entra no campo da telemetria, que é, basicamente, a palavra já diz, telemetria, que é uma medição em tempo real, né? Uma medição que você consegue ter acesso remoto. Então, o pessoal de frota, eles começam a querer saber qual é o motorista que está conduzindo qual veículo, né? Por questões de multa, questões de jornada de trabalho, né? Quer saber como cada motorista está conduzindo cada veículo. Sim, porque tem essa prerrogativa, né? O motorista usa muito o caminhão e quer fazer o dinheiro rodar ali e acaba usando acima, né, do que é permitido. Exatamente. E principalmente os custos da operação sobem demais. Porque se você não controla bem o que seu motorista está fazendo, então seu consumo de combustível vai ser mais alto, seus custos de manutenção vão ser mais altos. Por quê? O cara está sempre em alta velocidade, né? Se ele está em alta velocidade, o uso dos freios também vai aumentar. Então, seu intervalo, por exemplo, né, de manutenções preventivas e corretivas também vai aumentar, né? Sim. Enfim. Então, precisa ter esse cuidado e esse zelo maior quando a gente fala de frota, porque, por conta disso, né? Exato. E cada operação exige uma aplicação diferente, né, das soluções que a gente possui lá nessa parte de rastreamento. No caso da telemetria, ela é indicada apenas para frotas e para caminhões ou não? Existe essa possibilidade para outras vertentes? Essa questão da telemetria, né, na verdade, ela pode ser utilizada em qualquer vertente, inclusive para associação. O que afasta um pouco, né, a associação da telemetria avançada? O custo de equipamento. É caro, né? Ainda é um equipamento alto, né? Com valor alto. Exato. Então, assim, a gente tem equipamentos de valor de R$1.000, R$1.500, né? Muito diferente dos baixo custo, né? Que requer ali só uma localização mais básica, né? Com o intuito só de recuperar, né, aquele bem ali, para a associação não ter que ressarcir, enfim. Né? Então, tem essa questão que cabe, mas talvez não um veículo leve. É mais proporcional para a quantidade de veículos e veículos como caminhão. Exato, só que talvez para veículo pesado cabe melhor. Talvez consiga se enquadrar. Por quê? Num determinado sinistro, você consegue ver informações importantes. Por exemplo, com a telemetria eu consigo extrair dados do caminhão como pisada no pedal de freio,
né, pisada no pedal do acelerador, RPM, velocidade, né, limpador de para-brisa para saber se aquele caminhão estava em alta velocidade em chuva ou não. Sim. Né? Então são informações importantes que a gente passa a utilizar para no sinistro eu saber. Sim, é importante para a associação, né? Exato. Se ela vai dar uma negativa ou não. Né? Se o motorista estava ali cumprindo todas as normas de segurança, né? Estava dentro da lei, na velocidade adequada da via. Só que, né, o gestor de associação ele precisa também abrir um pouco mais a cabeça para essas informações que ele deixa de ter. Sim. É claro que o custo é um pouco mais elevado, né? A gente está falando aí de 10 vezes mais caro um equipamento de telemetria para um equipamento simples, porque também tem uma quantidade de dados maiores, né? É uma quantidade de informações mais precisas, né? Exato. E não só isso, são equipamentos mais robustos, né? É não só na parte de comunicação, mas também a gente começa a entrar em equipamentos que deixam de ser configuráveis. Quando eu falo que um equipamento é configurável, ele já tem um padrão de fábrica ali que eu preciso escolher. Né? Se ele vai comunicar de 1 em 1 minuto, 2 minutos. Né? Então, já são programações pré-disponíveis. Eu não consigo alterar o que está ali. Quando a gente vai para a telemetria avançada, são equipamentos programáveis. Então, como que vai funcionar essa programação? Vai da minha criatividade. Você tem todo o escopo do que você precisa. Exato. Então, eu preciso entender muito bem, né, a parte operacional do meu cliente para eu conseguir entregar meio que uma solução personalizada. Porque eu vou programar o equipamento de acordo com a real necessidade. E não mais aquele... Sabe quando você vai no supermercado, que tá tudo ali, a maçã é maçã, pera é pera, Sim. uva é uva? Não. Então eu consigo entregar para ele agora algo personalizado. Algo muito maior do que ele tava esperando, entende? Perfeito. Queria que você me falasse também, Bruno, sobre qual que é o risco de você ter um bloqueio, um rastreamento com bloqueio. Legal. Extremamente importante sua pergunta, tá? Porque hoje a gente vai no mercado, a gente tem tudo que você imaginar de bloqueio. Perfeito. Desde os mais simples, né, que é por um relézinho simples, né? Sim. E tem alguns outros também, né, de outras empresas grandes, principalmente para o ramo de pesados, né? Que aí já entra a questão de gerenciadora de risco, né? Enfim. Sim. O risco maior é bloquear na hora indevida, né? Então, onde você não está esperando, né? Num lugar de acesso ruim, né? No beirado de uma rodovia, né? Você com sua família, ou, né? Acontece muito com o caminhoneiro, a gente vê vídeos na internet, tem alguns né? vídeos que falam. Que a gente racha de rir, que bloqueia no imposto porque ele desviou de rota. Mas então, corre algum risco de um acidente ou não? Porque a Sim. maioria tem esse tipo de preocupação, né? Corre sim, né, o risco de acidente. Por exemplo, um bloqueio simples, se você colocar, né, sem nenhuma inteligência embarcada no equipamento e ele fizer um bloqueio no momento inoportuno, um bloqueio imediato, né, que são dois tipos de bloqueio, o imediato e o que demora mais tempo. Sim. Né, que ele demora ali de 1 a 3 minutos para fazer o bloqueio. Ele vai cortando ali a ignição ou até a bomba de combustível para justamente reduzir a velocidade. Então, se eu faço um bloqueio, né, imediato e o veículo está em alta velocidade numa rodovia, então imagina que eu posso perder o controle. Sim. Um caminhão carregado, por exemplo, se eu passo esse tipo de bloqueio de imediato, né, não tem como acabou. segurar. Eu perdi freio, perdi qualquer freio auxiliar. Então, eu acabo tornando uma solução um problema maior. Perfeito. E colocando, inclusive, vida do motorista, da família em risco. E qual que seria a melhor indicação para ter esse bloqueio? É o bloqueio gradual e ele tem essa segurança de não deixar acontecer algum acidente maior ou não? O bloqueio é algo que não se encaixa nesse perfil? Na verdade, é um bloqueio que tem uma inteligência embarcada. Perfeito. Né? Bloqueios mais trabalhados. Eu sempre falo com meus clientes, né, e parceiros, tenta fugir o máximo conseguir do bloqueio simples. Porque Sim. o bloqueio simples, ele foi feito a bloquear. Sim. Só que ele não tem nenhuma inteligência controlando. Então, tudo que você imaginar que não puder tem controle, acontecer, né? Exato. Ele vai bloquear e geralmente só vai acontecer de madrugada, em local com difícil acesso, onde não tem sinal de telefonia. Então, você fica sem recurso para poder acionar qualquer tipo de socorro, sua assistência, enfim. Então, tem que tomar muito cuidado e testa. Eu sempre falo isso. Cara, você quer comprar um equipamento, quer colocar um bloqueio, né, quer colocar uma telemetria? Testa antes. Sim. Não precisa de você comprar. Testa. Né, usa todos os recursos. Simula todos os problemas que podem acontecer. Porque aí você vai conseguir se preparar. Perfeito. Né? E o principal que você tem que verificar também é essa questão do bloqueio em áreas onde não tem sinal de telefonia. Sim. Qual que é o recurso? Né? Eu, como, né, empresa de rastreamento, soluções de rastreamento, qual o recurso que eu vou ceder ao meu cliente, né, para ele desbloquear esse veículo quando isso acontecer? Pô, parei no lugar, eu não tenho sinal, não tenho telefonia, não tenho internet, não tem nada. Né? Claro que muitas vezes ele vai pegar ali uma carona com alguém, vai buscar. Mas e ali? Eu consigo fazer algo a mais? Entende? Para talvez tirar esse veículo, né, desse momento indelicado, de um local ruim, beirada de rodovia, enfim. Sim. Então tem que ter essa análise. O problema é que a pessoa contrata
e já põe para rodar. Que é um problema porque não tem o conhecimento básico, né, do negócio. Porque é perigoso, né? Querendo ou não, é um risco também se você não souber, né? Então o conhecimento faz parte do negócio. Exato. E eu sempre falo também o seguinte, até mesmo a instalação de rastreador simples, você está correndo risco. Sim. Não de vida, obviamente, né? Mas você começa a correr risco, por exemplo, no caminhão, de queimar um modo de 30, 40, 50 mil reais. Ou seja, um prejuízo muito grande, né? Exato. Então, assim, se você não fecha a cadeia, né, de rastreamento ali, desde da escolha do equipamento, né, do teste operacional do equipamento, da escolha dos técnicos, né, de controlar como é que está sendo feita a instalação, do sistema, do seu prestador, da central, da sua pronta resposta. Então, assim, é uma cadeia que tem que funcionar em harmonia. Porque qualquer um desses aí não funcionar, vai dar algum tipo de transtorno. você pode gerar um acidente, você pode não recuperar, gerar um prejuízo para você mesmo, entende? Sim. Então tem que ter tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. Fechou. E dentro dessa questão da central de monitoramento, eu queria entrar nesse assunto, que é o quê? A maioria das associações, para reduzir custo, acaba criando uma central de monitoramento. Queria que você falasse um pouquinho quais são os riscos e quais são os benefícios também de uma associação ter uma central própria de monitoramento. O que acontece muito, que a gente vê, é que a associação ela começa, né, a querer reduzir os custos e, cara, cada um tá ali com a sua operação, cada um sabe o que é melhor para si. Né? É só ter o cuidado de, às vezes, coloca a mesma pessoa para fazer assistência 24 horas, para tratar o furto e roubo. Que não tem a mesma velocidade, né? Exato. Ou então, por exemplo, às vezes uma tratativa de assistência 24 horas, ela vai demorar um pouco. Porque ela está colhendo informação, às vezes é um caso um pouco mais complexo, né? Envolve um sinistro. Então, se você coloca essa mesma pessoa, que ela vai estar ali no momento, né, com o telefone tratando isso, imagina bate um furto e roubo. Perfeito. Né? E outra coisa, aí a pessoa fica ali só como garoto de recado. Né? Eu recebi uma informação de furto e roubo, notifica a pronta resposta e espero. Não, cara, a gente ainda consegue reverter muita situação. O equipamento parou de comunicar. A gente consegue mandar comando, que talvez ele volte a comunicar. Sim. A gente consegue fazer as análises ali em tempo real na hora, para saber se houve uma desconexão de bateria ou não, né? Onde que é a região, se aquela região a gente já está acostumado ou não de ter possíveis roubos ou algumas situações próximas a essa, né? Sim. Então, assim, já tem uma expertise maior nessa parte de central de monitoramento. Então a associação tem que tomar muito cuidado com isso. Não focar somente na redução de custo, né? Exato, porque às vezes é um tiro no pé. Você vai tentar reduzir custo de um lado, mas você começa a perder carro do outro e não é culpa do seu colaborador. Porque você está colocando para ele duas operações distintas, né, com habilidades e conhecimentos distintos, diferentes, e para ele fazer ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, é coisa um pouco meio que de maluco, sabe? Sim, você tá contando é uma situação com a sorte. difícil, né? Pra você monitorar os dois ao mesmo tempo. E na questão de monitoramento ainda, qual que é o risco de você liberar o monitoramento para o associado? Cara, aí vai variar. A gente tem lá clientes, né, que libera para o associado e tem clientes que não liberam. Né? Isso varia muito aí de caso a caso. Se você liberar o aplicativo, o associado ele vai te testar. Como que ele te testa? Ele vai ali desconectar a bateria, né? Ele vai ver se funciona a central, né? A gente já aconteceu muitas vezes, principalmente de veículo pesado. O cara vai lá, desconecta a bateria, ou desliga a chave geral do caminhão e espera uma ligação ou uma mensagem. Se você não manda, né, se essa mensagem não chega, ele já falou, opa, tem um rastreamento, mas ninguém está monitorando nada. Mas se chega, se aquele cara já está mal intencionado, você já blinda isso de imediato. Esse é um dos principais riscos, né? Exato. Porque a gente não sabe qual que é o associado que foi fechado, a gente não sabe a intencionalidade do ser humano, né? Exatamente. Então, assim, se vai liberar, liberei aqui o aplicativo certinho, faz o negócio bem feito. Se não vai liberar, também não tem problema, porque aí você também já está eximindo desse risco. Só que a maior parte dos associados, né, ele quer ter esse acesso. Porque ele quer saber onde o marido, ou a esposa, ou o filho... Que é um dos problemas também, né? Que não é pra esse o fim, né? Exatamente. Mas como ele já sabe que está sendo rastreado, monitorado, ele vai te exigir um aplicativo. Sim. Ele vai querer acompanhar o carro dele ali em tempo real. Entende? Então tem que tomar muito cuidado. Beleza, se sua operação não entrega, não disponibiliza, não tem problema nenhum. Faz parte também, a gente já viu de tudo que você imaginar e que funciona. Sim. Você tem que pegar o que funciona para você. Mas só ter esse zelo, né? Porque o seu concorrente, às vezes, tá liberando ali e tá fazendo as devidas tratativas, entendeu? Show. Dentro dessa perspectiva, eu queria que você me falasse também sobre o jammer. Pra vocês é o vilão, né? Exato. Como sair desse ponto que mais prejudica na hora de monitorar? Trazendo equipamentos, né, que tenham uma inteligência embarcada, que vão ter alguma atitude, né, alguma ação quando for identificado o jammer.
Sim. Né? Porque o jammer, o que ele faz? Ele corta qualquer tipo de comunicação. Seja equipamento por satélite, por chip de telefonia, enfim, por Wi-Fi, que a gente tem vários tipos de comunicação hoje no mercado. É algo robusto, né? Algo que realmente tem diferença no mercado. Exato. Pô, se o seu equipamento identificou jammer, você tem que tomar uma atitude. Né? Então, geralmente, bloqueio. Né? Que é o que a gente mais utiliza hoje, principalmente veículos pesados, caminhonetes, 4x4, que é o alvo dessas quadrilhas. Né? Então, assim, essas quadrilhas especializadas em roubo, em furto de carga, de veículo, né? Elas utilizam geralmente nessas frotas de pesados e caminhonetes. Porque, né, tem outros fins, enfim, a lucratividade que dá para eles. Então, você precisa de ter equipamentos que vão te apontar que o jammer chegou e que tem uma ação. Sim. Porque senão o jammer vai vir, ele vai desmontar, levar o carro para um galpão, vai desmontar o carro, o veículo inteiro, vai achar onde está o rastreador, vai danificar e você não vai ter notícia. Perfeito. E para as associações que têm o rastreamento 2G, o que está saindo de linha, o que elas devem fazer para que consigam não perder todo o acesso à base? Legal. Pergunta muito importante. É o assunto do momento, né? Sim. Todo mundo fala sobre tudo, que vai fechar, que não vai, que vai desligar as torres do Muita gente falando que não isso. vai, né? Todo mundo aí acaba ouvindo muitas operadoras. Então, o que a operadora nos fala? Né? Que onde tem 2G, se aquela torre der qualquer tipo de problema, né? Ela vai tirar aquele 2G para um 4G. Só Perfeito. que vão manter ali um 2G que vai ser compartilhado entre todas as operadoras, para não desligar de imediato aquele sinal. Entende? Então, assim, o 2G ainda roda muito bem. Mas, com toda certeza... Já está no final. Exato. A gente já está fazendo esse planejamento e as associações também já precisam pensar nessa transição. Por quê? Uma coisa é você se preparar para isso. Né, já colocar isso nos seus custos, né, no seu dia a dia. Outra coisa é quando já vem de uma vez. Você apagar incêndio, né? Exato. Opa, se a gente já está ouvindo essa informação, vamos ligar o alerta? Vamos começar a entender um pouquinho melhor. Se eu não tenho conhecimento, vamos começar a estudar o que é cada um, né, o que significa 4G e 2G, o porquê que está acabando ou não, entende? Sim. Mas ainda assim, a gente tem milhões de dispositivos, tanto de rastreador, quanto maquininha de cartão, que também usa chip 2G. Sim, que já são mais antigas. Exato, espalhadas no país. Então, eles não podem encerrar de uma vez. Mas o alerta está ligado para todo mundo. A gente precisa, né, de já pensar nessa transição. Perfeito. E agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica antes da gente fechar. E essa pergunta eu quero te fazer mesmo. Achei que eu ia fugir sem pergunta polêmica, cara. Cara, o que aconteceu com você... lá na Quero Assiste com o Murilo? Todo mundo quer fazer a pergunta, tem que fazer. Essa eu achei que eu ia passar despercebido, né? Cara, como todo relacionamento, tem o começo, às vezes o meio e o fim, né? Então, assim, o Murilo me abriu as portas lá atrás, né? Quando eu fiz a transição da associação para a empresa de rastreamento, né? Aprendi muito, muita operação gigantesca dele lá, entende? Conhecimento dele, dos gestores, enfim. Então, eu entrei dentro de uma operação gigante para tocar, né, a parte de rastreamento. A gente era sócio nessa parte de rastreamento. Né? Então, assim, foi uma oportunidade gigante na minha vida, né, que me destacou para o mercado, de fato. Né? Consegui ter resultados muito positivos. Tanto é que quando, né, me desliguei de lá, né, a Pultrack me convidou automaticamente para a gente fazer alguma coisa. Né? Então, assim, não deu certo, cara. Não deu certo. Eu pensava... né, em seguir mais para essa parte de telemetria, ele já vem desse mercado de associação, né? Então, assim, foi mais para essa questão. Né? Claro que todo relacionamento, quando termina, a gente fica ali... Tem a ruptura? Tem uma ruptura, é tranquilo, mas, cara, é um cara que eu tenho gratidão demais, porque me abriu as portas, me deu oportunidade, né? Por mais que a gente tenha passado esse momento aí de ruptura ali, de pensamento, mas com respeito, né? Nunca faltou entre a gente, entende? Sim. Mas, cara, nada, do Murilo é só gratidão mesmo pela oportunidade que ele me abriu lá atrás, né? Que me colocou no mercado, né? De fato mesmo. Grande salto que deu na minha carreira profissional, na questão de conhecimento. Então é mais tranquilo, não tem polêmica não, pode ficar tranquilo. Show de bola. Bruno, existe alguma informação que eu não te perguntei aqui que você gostaria de pontuar que seria importante hoje? Com toda certeza, né? Para você, gestor, que tem associação, cara, dá uma olhadinha com mais zelo, né? Porque é muito preocupante quando você tem um setor de rastreamento, né, e você está fazendo esse investimento, que a gente vê muito lá, né, que chega cliente para a gente, comprei não sei quantos mil de rastreador, perdi tudo, não sei onde está, né, perdi aí a plataforma, o chip está mal dimensionado, né, a instalação está muito ruim, está tendo muito problema, principalmente quando ele vai instalar os bloqueadores, né, seja da Inova, qualquer outro, coloca qualquer tipo de técnico,
Né? Que é um perigo, né, isso? Muito, cara. A gente pegou recentemente uma instalação, o cara foi fazer para testar lá, né, os pontos da moto, fazer o bloqueio, com a caneta de prova. A caneta de prova é aquela que você põe a mão, o dedão, o polegar, na base dela, né, na parte de cima dela, e ela acende. Pô, cara, absurdo. Olha, né? O seu técnico, se ele tá com as ferramentas, né, corretas, multímetro, acabamento com fita pano, padroniza toda essa parte do seu processo de ponta a ponta. Entende? Perfeito. Por mais que vocês não queiram terceirizar, né? E aí já puxando um pouquinho para Pultrac, que a gente tem lá os produtos de fato flexíveis de acordo com cada momento. Sim. Né? Ele não está travado em mim só na gestão completa, mas ele tem outros produtos, só monitoramento, só a parte operacional, né? A gente pode auxiliar nessa parte de consultoria também, do dia a dia. Então, assim, é ter um zelo maior, porque ou é uma operação que vai te trazer muitos benefícios, você vai reduzir ali o seu risco, né, sua perda, ou você vai ser uma operação que a gente vê muitos clientes aí que dói, né? Que dói Perfeito. Porque faz tudo errado. Né? Não pesquisa, não vai atrás, não traz pessoas capacitadas e qualificadas para dentro da associação ou para dentro da sua operação, né? Que sejam terceirizados, que sejam parceiros, enfim. Então é só ter esse zelo maior, que o rastreamento ele veio para, de fato, ajudar, colaborar. É uma solução assim, incrível, entende? Que gera muitos resultados. A gente tem lá muitos resultados, entende? Né? Mas se você não tiver o devido cuidado, não der importância, né, trazer pessoas capacitadas, né, e pode fechar, tornar um risco, né? Com toda certeza. E fechar aquela cadeia que a gente conversou, né, de fato, vai ser uma dor muito grande, né, e aí a gente não consegue muito fazer daqui para trás, né? Mas mesmo se você tá aí agora me ouvindo, tá com dor no seu setor de rastreamento, cara, me procura. Tenho certeza que a gente tem a solução lá pra te ajudar. Show! Aproveitando esse gancho aí, quero que você olhe pra câmera e fala com públicos tudo que você precisa falar, o seu telefone, suas redes, e falar um pouquinho sobre você. Fechado. Pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês, tá? Né? A rede social lá, Pultrac, né? @Pultrac. Pode nos procurar, direcionar por lá quem tiver qualquer dúvida, né? Quem tiver precisando de algum apoio, alguma ajuda no setor de rastreamento, pode ir por lá que eu estou aqui à disposição de vocês para poder atendê-los, tanto eu quanto todo o meu time lá. E agradecer mais uma vez, Guzmão, a oportunidade, né? A gente já tem uma parceria de algum tempo. Cara, eu que agradeço. Você é um cara fantástico, parabéns pelo programa, né? Pela ideia, e a gente assim que a gente tem que ter por perto, né? Que Perfeito. Pega e faz, não fica só no campo de ideias, não. Exatamente, eu que agradeço a sua presença, pelos esclarecimentos, porque você é uma pessoa que tem uma vasta noção do que está falando, e eu acho que é isso que é importante para o nosso público. E, mais uma vez, quero agradecer a sua presença e estar informando para o público o que a gente precisa realmente ouvir. Fechado, irmão. Fechou? Obrigado demais. E nós ficamos por aqui. Então já sabe, deixa o like e compartilhe. E você que quer e precisa de um equipamento da Inova com bloqueio embarcado, só clicar no card acima e aproveitar as promoções. Tamo junto, um abraço, fui!